com a promessa de Deus nessa noite, graças a Deus. Você que tem condição, se coloque em pé neste momento. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra aos nossos corações, nós que estamos debaixo da promessa do Deus Altíssimo. Afinal de contas, a igreja de Jesus Cristo, ela vive debaixo da promessa. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25. Jó, capítulo 19, versículo 25. É uma passagem bastante conhecida, mas que Deus fala muito aos nossos corações. Jó, capítulo 19, versículo de número 25. Todos acharam bem? Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos repetir? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mais uma vez. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Grande Deus, eterno, maravilhoso e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos neste momento, fala aos nossos corações de uma forma gloriosa, para que o teu nome receba a honra e a glória devida. Estamos aqui nesta noite para te adorar, te bendizer. Temos dado a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, e te pedimos, Senhor, neste momento, continue falando aos nossos corações, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, dando glórias ao nome de Jesus, exaltando ao Todo-Poderoso. Meu querido, glória a Deus. O texto que nós tomamos por base dessa noite é um texto que fala muito aos nossos corações. O texto expressa claramente a confiança de um servo de Deus, ou por que não dizer, a confiança de um crente, porque ele crê, porque ele cria, assim dizendo, no Deus Altíssimo. A importância que é crer no Deus Altíssimo. Todos nós conhecemos bem a história de Jó, e é uma história, na verdade, que muito nos edifica, porque nós entendemos, dentro da realidade da história de Jó, a história de Jó não é um conto de fada, é um fato real, foi algo que aconteceu e que serve de exemplo para mim e para você que estamos nesta caminhada. Entenda bem, diz a Bíblia, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, e toda a história de Jó é um exemplo de vida para nós empregarmos no nosso dia a dia. Eu entendo claramente que Deus nos ensina de uma forma gloriosa com a situação, com o ocorrido, com o fato que aconteceu a Jó. A Bíblia nos narra a história de Jó da seguinte maneira, no capítulo 1. Diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E a Bíblia faz questão de dizer que o homem era sincero, reto e temente a Deus. Jó possuía todas as qualidades que poderia vir agradar a Deus. Jó era um homem sincero. Jó era um homem reto, ou seja, não fazia as coisas erradas. E era temente a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. E diz a Bíblia Sagrada que mesmo possuindo as qualidades que o fazia ser louvado nessa terra, Jó não foi isento de uma situação muito interessante que às vezes se aplica ao nosso dia a dia. Entenda bem, Jó servia ao Deus vivo que eu e você servimos e que estamos adorando aqui nessa noite. Jó possuía as qualidades que talvez falem mais alto do que as próprias qualidades que eu e você talvez venhamos a possuir. A Bíblia diz que o próprio Deus dava testemunho de Jó. O próprio Deus, ou seja, ele nem esperava ouvir um testemunho de terceiro, não. Era o próprio Deus que testemunhava da sinceridade, da retidão, das qualidades que Jó possuía. E nós entendemos
E aprendemos que Jó passou por situações muito difíceis na sua vida. A luta que Jó passou, a tribulação que Jó passou, foi uma tribulação muito grande, foi uma luta muito grande. E nos ensina de uma forma gloriosa que, independente das tribulações e das lutas que nós estamos enfrentando, ou que nós talvez venhamos enfrentar, nós não podemos deixar de adorar e de bendizer aquele que vive e que reina para todo sempre. Você entende claramente que Jó adorou a Deus independente da tribulação, independente do problema. Porque o que tem de crente hoje que só adora a Deus quando as coisas estão bem, quando o dinheiro não falta, quando o pão está sempre sobrando na mesa, quando as adversidades não aparecem, quando a enfermidade está longe da sua casa. Eu conheço um crente que ele adora a Deus no problema, na luta, na bonança, aleluia, ele adora a Deus em qualquer circunstância, e a Bíblia faz menção do nome dele, era Jó. Não tinha problema que impedisse e que nem fizesse com que Jó viesse recuar da adoração a Deus. Independente do teu problema, abre a tua boca nessa noite e adora Deus vivo, porque Deus quer a tua adoração. É para isso que eu e você fomos criados nessa terra, para adorar e para bendizer aquele que vive e que reina para todo sempre. E Jó, irmão, a aprovação de Jó foi uma aprovação assim fora do comum. Se você analisar bem, Jó não merecia passar por nada daquilo. Só que bem disse o profeta que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Por mais que nós sejamos retos, nós é como se não fosse nada. Somente a nossa obrigação, a nossa justiça não fala. Deus é que pela sua misericórdia nos perdoa, mas não existe um justo sequer, diz a Bíblia. Deus, olhando do céu para a terra, não via um que fizesse o bem, porque apesar de todas as coisas, ainda possuía imperfeição. E diz a Bíblia Sagrada que se Jó, com todas as qualidades, não merecia, assim dizendo aos nossos olhos, passar por tudo aquilo, mas mesmo assim, diz a Bíblia Sagrada que ele passou. E o interessante é que Jó perdeu, irmão, tudo que talvez um homem, pai de família, possa valorizar. Eu tenho certeza, tem muitos aqui que são pais de família e sabem disso. Acima de qualquer coisa nessa terra, né? Primeiramente, claro e evidente, é o nosso Deus. Mas as demais coisas, para nós, assim, não tem nada que fale mais importante do que a nossa família, os nossos filhos, a quem nós amamos. E diz a Bíblia que Jó perdeu todos eles de uma vez só. Jó perdeu todos eles. Entenda que Jó perdeu todos eles. E Jó, apesar dos filhos, porque eu entendo que como Jó era reto, Jó fazia questão de ensinar os seus filhos a procederem dignamente, a procederem de forma correta. Independente disso, apesar do ensinamento que Jó lhe passava dia a dia, diz a Bíblia que quando seus filhos se juntavam para fazer banquetes, diz a Bíblia que ele fazia questão de oferecer sacrifício a Deus por cada um dos seus filhos. Porque dizia Jó, sabe-se lá se no seu pensamento, em seu coração, algum deles pensou coisa que não deveria pensar, blasfemou de Deus, falou algo que não devia ser dito. Mesmo assim, Jó ainda fazia por onde? Oferecendo sacrifício em prol da vida dos seus filhos. Mas nem isso impediu de Jó passar por tudo quanto passou. Diz a Bíblia que ele perdeu todos os seus filhos. E você sabe o que Jó fez? É o que muito crente às vezes faz quando não é nem pelos filhos, né? Eu nem digo pelos filhos, porque Deus ele é misericordioso, não deixa chegar ao extremo. Mas às vezes é por causa de uma porta de emprego que se fecha, às vezes é por causa de um namorado, de uma namorada, às vezes é por causa de um aumento de salário que não veio, às vezes é por coisas insignificantes. Ele abandona tudo
e começa a murmurar, se queixar, reclamar, abrindo a sua boca em murmuração contra Deus. Você sabe o que Jó fez? Não foi por causa de uma ovelha que havia morrido, não foi por causa de uma cabeça de gado, não, foi por causa de todos os seus filhos. Você sabe o que Jó fez? Diz a Bíblia que ele se prostrou sobre terra e adorou a Deus. Ele adorou a Deus independente da circunstância que ele estava passando atualmente. Você sabe o que Jó nos ensina? Independente da luta, do problema, da dificuldade que talvez esteja batendo na tua porta, adore a Deus acima de todas as coisas e mostra para o diabo que nada dessa terra é mais importante do que o teu Deus, que te deu a sua vida, que te deu o direito de adorar e bendizer o nome dele. Jó falou para o diabo: olha, os meus filhos foram embora, mas eu continuo adorando a Deus. Eu continuo adorando a Deus. Interessante que Jó não perdeu somente os filhos, não. Jó era possuidor de uma vida financeira boa. Dinheiro não era problema para Jó. Ele era o homem mais rico daquela região, assim dizendo. Jó não tinha problema com dinheiro. Dinheiro não era problema. Jó tinha solução, porque Deus lhe havia prosperado. Mas só que apesar de Deus lhe haver prosperado, diz a Bíblia que o coração de Jó não estava naquilo que ele tinha, e sim naquilo que ele sim na pessoa que lhe deu. Você sabe o que acontece hoje com os crentes? Às vezes o coração do crente, em vez de estar voltado para aquele que lhe deu todas as coisas, acaba se voltando para aquilo que ele adquiriu, daquilo que ele conquistou, daquilo que Deus lhe deu. Diz a Bíblia que aonde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Aonde é que está o nosso coração nessa noite? Será que o nosso amor a Deus está mais alto que todas as coisas que nos rodeiam, que nos cercam? Quantas vezes, irmão, as coisas insignificantes dessa vida falam mais alto aos nossos corações? A gente reclama. Tem crente que, se as coisas não fluírem do jeito que ele quer, já é motivo para ele ficar em casa emburrado, moribundo, triste, murmurando, se queixando de Deus. Aleluia, diz o profeta: do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. O homem só tem direito a reclamar de uma coisa na vida, você sabe o que é? É de si próprio, dos seus próprios erros. Porque de Deus você não tem direito de reclamar e nem de murmurar. É antes adorar, bendizer e agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem te feito. E diz a Bíblia Sagrada que Jó perdeu tudo que tinha, voltou a ser do jeito que era, ou melhor dizendo, do jeito que veio ao mundo. Diz a Bíblia Sagrada que Jó disse uma palavra muito interessante, que até hoje tem muito crente que ainda não deixou que a palavra dita por Jó pudesse entrar no seu coração. Jó disse uma coisa: não eu vim do ventre da minha mãe. Em outras palavras, eu não trouxe nada, eu não tinha nada, tudo que eu vim a possuir foi Deus que me deu. Ele disse mais: nu eu tornarei para lá. Do jeito que eu vim, eu vou. Eu não vim sem nada, e sem nada também eu estou indo. O que tem de crente preso, irmão, as coisas, preso a coisas insignificantes, aonde a traça e a ferrugem consome. Mas aqueles, diz a Bíblia Sagrada que Paulo escreveu aos Colossenses: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quantos nessa noite estão buscando as coisas celestiais? Levanta a tua mão, adora a Deus nessa noite, adora, porque Deus está buscando aqueles que andam buscando as coisas celestiais. E Jó disse: eu vim sem nada e sem nada eu estou indo para lá. E é interessante que tudo isso, diz a Bíblia Sagrada, que não foi motivo e nem razão para impedir de Jó adorar a Deus. Às vezes a gente se abate, porque é natural se abater, irmão, né? Meu caçulinha está doente em casa, pai nenhum gosta de ver o filho doente, mas eu cansei de adorar a Deus e às vezes deixar aquele ali que é o mais velho, né? Cansei de deixá-lo doente com febre e adorar a Deus. Você sabe por quê? Eu tenho uma palavra comigo muito interessante.
Gideão, uma certa vez, ele fez uma pergunta, ele disse: de onde me acudirá o Senhor? Da onde? Da ilha ou do lagar? Da onde vai vir o socorro de Deus? Mas o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem de cima, é da parte de Deus que vai vir o teu socorro nessa noite. Deus vai bradar a favor da tua vida nessa noite, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você acredita nisso? Levante a tua mão e dê glória a Deus, porque o teu socorro está chegando sobre a tua vida neste lugar. Rica da rabassuia da lavaia. E você sabe o que ele disse? Jó, em cima do texto que nós tomamos, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe quando é que Jó disse